Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Viva a Voz Delas, um podcast pensado em você, mulher, e nos desafios do dia a dia, desafios profissionais, desafios pessoais e tantos obstáculos que nós encontramos ao longo do dia e conseguimos superar um dia de cada vez. E se você acordou hoje, né, e está aí ouvindo o nosso podcast, talvez desanimada, preocupada, fica aqui com a gente. Provavelmente você vai conseguir extrair algo bem positivo, algo que vai agregar para você e vai fazer sentido na sua vida. E se você entende que tem alguma mulher aí com você que precisa ouvir a nossa história, a nossa conversa, conhecer a nossa convidada aqui, manda para ela, compartilha o conteúdo que vai fazer muito sentido. E a convidada de hoje é a Tatiane Batista Pinheiro. Seja muito bem-vinda, Tati. Muito obrigada, é uma honra estar participando aqui com vocês, né? Ter recebido esse convite, assim, no início foi um susto, mas foi um susto de muita felicidade. A gente tem um carinho especial, gigante pela Tati. Nos conhecemos há alguns anos já. A Tati é uma grande profissional fonoaudióloga e eu tenho certeza que ela vai trazer muito conteúdo interessante aqui também, um pouco da história dela. A Tati, que não é aqui de Santa Catarina, ela já vai contar pra gente da onde que ela é, né? Um pouco da história dela, mas fica com a gente, vai ser bacana. Tati, vou te chamar de Tati, pode ser? Eu tô acostumada já a chamar de Tati, segue assim. Sim. Tati, se uma pessoa chega até você e pede para você se apresentar, como você se apresenta? Quem é a Tati? Então, eu sou Tatiane, né? Tatiane Batista. Hoje eu tenho 32 anos. Eu acho que eu sou uma mulher hoje muito sonhadora, né? Na verdade, sempre fui. Então, com a vida que a gente vai levando, eu vou cada vez mais procurando isso, né? Então, eu sempre tenho comigo que se eu tenho medo de algo, eu vou com medo mesmo, né? Então, as oportunidades vão aparecendo. Então, eu me considero uma pessoa muito corajosa, determinada, sonhadora. Isso. Tati, conta pra gente um pouquinho de como foi a tua infância, da onde você é, quem são os seus pais, como foi a tua infância? Sim, então a minha infância foi maravilhosa, assim. Meu pai é José, né, e a minha mãe é Osmarina. E eu tive uma infância, assim, maravilhosa. Eles sempre puderam fazer tudo o que eles podiam por mim, né? Dentro das condições que eles tinham. Então, eu pude viver muito bem em relação à minha infância, ao meu crescimento, a estudos. Então, eu via que eles tinham esse esforço de me proporcionarem o melhor. Então, eu sempre estava rodeada com a minha família, com as minhas primas, né? Então, a nossa casa estava sempre muito cheia, porque a gente sempre gostou de compartilhar, de estar em família, né? Então, foi um crescimento da parte da minha infância para adolescência, assim, muito boa. Tati, você é natural da onde? Eu sou natural do Amazonas, né? Manaus, Amazonas, a capital lá. Então, até os meus 27 anos eu fiquei morando em Manaus, né? Então, cresci lá, me formei lá, né? Em 2019 eu terminei a minha faculdade de fonoaudiologia, mas antes disso eu também fui técnica em enfermagem, né? Então, eu fiz meu curso técnico antes da faculdade, né? Então, exerci a minha profissão como técnica de enfermagem, daí já tinha iniciado a faculdade de fono, porque eu fiquei na dúvida ali entre enfermagem e fonoaudiologia. Só que o trabalho como técnica em enfermagem, né, em cooperativas, então é algo que não tem muito um equilíbrio, né, de carreira, de profissão, assim. Então eu me decepcionei um pouco, né, e aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre a fonoaudiologia, que era, naquela época, uma profissão, assim, recente, né, nova, não tinha muitas pessoas que faziam, né, faculdades nessa área. Então pesquisei bem sobre todas as áreas que ela engloba, né, e me identifiquei. Comecei a faculdade e em 2019 eu me formei, né, em dezembro, e foi bem no boom da pandemia, né, então eu só fui colar grau em junho de 2020, né, então fiquei todo esse tempo parada, esperando, né, a colação de grau. Colei grau dentro do quarto, porque não pude o presencial naquele momento, né, então ali nesse período de julho, agosto,
eu tive uma oportunidade de emprego em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Só que meu pai naquela época estava doente, né? A gente descobriu que ele estava com diabetes e tal. E eu tenho 2 irmãos mais velhos, mas eles são filhos só da minha mãe do primeiro casamento dela, né? E eu sou filha única do meu pai, né? Só do meu pai. E aí, então, a gente sempre, por muito tempo, morou só nós 3 em casa, né? E a minha mãe é uma pessoa bem nervosa, ela não sabe dirigir, então aquele momento não era um momento para eu, né, alçar o voo ali. Então, eu percebi que eu não ia conseguir, né? E aí eu preferi ajudar meu pai com a saúde dele, né? Então, quando eu me senti confortável em ele estar bem, aí eu consegui, né? Tipo, pensar, minha próxima oportunidade que aparecer, eu vou aceitar, né? Então, no período da faculdade, eu sempre achei que eu ia trabalhar fora do Amazonas, né? Mas eu nunca imaginei que seria para cá, por exemplo. Então, eu pensava, São Paulo. Eu acho que eu vou para São Paulo. Até porque, na época, o nosso coordenador da faculdade conversava muito com a gente sobre atuações fora do Amazonas, mas, assim, no intuito de mostrar que tem muitas oportunidades, né? Fora também. E em Manaus, muitas faculdades públicas têm o curso de fonoaudiologia, né? Então, como se lá fosse um pouco saturado do profissional fonoaudiólogo, né? Então, vem gente do Pará, né? De todos os municípios e cidades próximas, né? Então, eu acho que aí eu fui mudando esse meu pensamento para, né, para trabalhar fora, né? E aí, quando foi... Uma amiga minha vinha para Chapecó, da faculdade. Só que ela tinha, na época, uma cirurgia que havia saído para ela fazer. Então, ela disse, eu não vou conseguir ir, Tati. Como eu sei que tu quer essa é uma oportunidade para trabalhar fora, tu não queres aceitar? Daí eu falei que, né, eu poderia ver, né? E aí ela me passou o contato, era na prefeitura, né, em Chapecó, pelo um projeto do Covid naquela época, né? Então, eu analisei tudo e aceitei. Corajosa, Sim. Tati, você? Sim. Porque de Manaus a Chapecó, eu particularmente não conheço. Não conheço Amazonas, Manaus. E é longe. Muito, é do E outro lado, é né? do outro lado. E você vê. E como foi para os teus pais? Eles aceitaram a tua vinda para cá? Sim, E eu eles vejo que vocês são bem unidos, assim, pelo que eu somos. acompanho. Aham, mas é bem isso. É essa união que fez toda a diferença pra gente, sabe? Então eles super concordaram com isso e mesmo na distância iam estar me apoiando, né? Então, assim, eu tive praticamente, foi assim, numa segunda quinzena de setembro e dia 5 de outubro eu ia vir, né? Então foi uma correria ali. Tinha que resolver toda a vida, né, para poder vir. Mas assim, foi difícil, né, pela questão da gente ser muito próximo, muito unido, né? E era só nós 3 lá em casa, né? Então, foi complicado por isso, mas a gente, né, conversou e eu decidi que eu iria vir. Então, sempre tive o apoio deles, né? E aí vim em outubro, né, de 2020. E aí tudo novo, né? Tudo novo, cidade nova. Eu tive que pesquisar um pouco sobre Chapecó, porque eu nunca nem imaginei, né? A gente sabe de Chapecó pelo que aconteceu com a questão da Chapecoense. Infelizmente. Aham. Então eu tive que pesquisar sobre a cidade, né? Como que seria aqui. Então, assim, na primeira semana em Chapecó eu tava naquela adrenalina, né? Então eu cheguei, deixei minhas malas, fui direto para lá, levei meus documentos, fiz exame admissional e no outro dia já comecei. Então era meu primeiro paciente na profissão. Eu tinha uma agenda também bem grande, porque era uma lista de espera bem grande, né? Então veio eu e mais outra colega do Amazonas, que eu não conhecia, eu conhecia aqui, né? Ela. Então, foi isso, assim. De início era bem difícil. Eu tive várias vezes que eu liguei para os meus pais com muita saudade, né? E eles sempre falaram, Tati, mas a gente também tá com saudade. E acho que a vida aconteceu para que dessa forma para que muitas coisas pudessem melhorar. A gente está sempre em busca do melhor. Agora você está com uma oportunidade de trabalhar na sua profissão, ganhando melhor do que quando você estava trabalhando antes, né, na outra profissão. Mas assim, além da minha profissão hoje principal, além de ter sido técnica em enfermagem, mas eu também já trabalhei como caixa de supermercado, como a fiscal do caixa.
E na época da faculdade, que eu saí do técnico, né, que eu não estava mais realizada ali, eu trabalhei como Uber. Então, Jura? sim, Uber? Olha como que Uber na cidade de interessante. Manaus. Então, eu consegui trabalhar como Uber até chegar aos meus estágios, né? Que daí era estágio de manhã, estágio de tarde e aula à noite. Então, eu sempre me virei, assim, era o meu sonho fazer 16 anos e entrar num projeto onde a minha mãe trabalhava, que era para os filhos dos funcionários, sabe? Então, eu sempre corri atrás, sabe? Eu gosto de me sentir útil. É tanto que quando, por exemplo, eu entro no meu período de férias, tem um período que a gente tira, né, pra fazer as coisas, pra viajar e tal. Mas aí eu tiro sempre uma semana antes de voltar pro trabalho pra ficar mais tranquila. E nesse período, assim, é um sofrimento pra mim, porque eu vejo que eu não estando na ativa, né, isso acaba me deixando um pouco incomodada. Então eu sempre corri atrás de tudo, sabe, assim, em relação a estar trabalhando, a estar sendo útil para mim e para outras pessoas também, né? Que isso hoje é o que mais acontece na minha vida como fono, né? Tati, e por que fonoaudiologia? Por quê? Sim, então, tem muita. Dentro da fonoaudiologia tem muitas áreas, né? Então, a gente tem a questão da linguagem, da audição, da deglutição, então, e várias outras, né? Então, ali eu vi que eu me encaixava em muitas delas, entendeu? Então, quando eu estava, por exemplo, na prefeitura, eu abrangia muitas áreas. E hoje eu consigo focar e estudar, me capacitar numa área específica. Então, hoje eu me sinto realizada e completa no que eu estou atuando, né? Mas foi essa oportunidade de ver que tinha um leque bem grande de áreas que eu podia atuar e que ali dentro eu ia conseguir me identificar, sabe? Porque, por exemplo, se eu seguisse para enfermagem, eu sabia que eu ia fazer só aquilo, só aquilo. Eu sei que tem alguns leques lá dentro também, mas bem diferente da minha atuação hoje, né? Além de você se identificar com a profissão, eu vejo quanto o apoio dos teus pais foi fundamental para você fazer esse processo de coragem que é se mudar, não é se mudar de cidade, se mudar de estado, né? E a gente está falando de duas pontas, né, dentro do país, algo bem, bem grande. Então, você está aqui desde 2020. 6 anos já que você está aqui. Sim. Se acostumou, Tati? Sim, hoje eu não penso em voltar para Manaus. Jura? Sim, já tem 2 anos que eu não vou nem passar as férias, assim. Mas aí esse ano eu tô tentando me organizar para voltar lá, porque eu quero ver minhas sobrinhas, meus irmãos, né? E os meus amigos de lá também. Mas a última vez que eu fui, assim, eu acho que a agitação da cidade grande, né? Já é completamente diferente para mim. E não é que eu não queira voltar para lá porque eu não gosto mais de lá, mas é porque eu já me sinto bem aqui. Eu sinto que aqui é meu lugar, que aqui é a minha casa. Porque até isso mudou para mim quando eu voltei lá a última vez. Parece que meu quarto não era mais meu quarto, que a minha cama não era mais a minha cama, sabe? Então é isso. Hoje eu me sinto bem aqui. Hoje, Tati, você atua na APAI, aqui do município de Pinhalzinho, e você também faz atendimentos de fono, né, fora da APAI. A Tati, comentar aqui, a Tati, ela atende o nosso menino Heitor já fazem acho que uns 3 anos, 3 anos, Tati. desde quando ele entrou, né? Eu fiz a avaliação dele lá na PAI. Isso, a Tati fez. Então, desse período aí que a gente já se conhece, conheço muito o trabalho da Tati também, a gente gosta muito, né? E Tati, então, basicamente, a tua atuação hoje no mercado aqui, ela é na PAI e esses atendimentos externos. Isso. Contextualiza um pouquinho pra gente do que você faz ali. Então, lá na PAI, eu já trabalho lá, né, há quase 4 anos e faço algumas outras funções lá dentro, né, também que fazem parte da fonoaudiologia. Então, eu sou coordenadora do programa de prevenção e saúde, né, que a gente acaba se reunindo para promover ações de prevenção da pessoa com deficiência, né. E também faço parte da equipe de avaliação, né, da equipe multi de avaliação da PAI. Então, todas as crianças que estão em fila de espera para a PAI precisam passar pela nossa equipe e eu faço parte dela, né? Então, é basicamente isso. E os atendimentos de fonoaudiologia de modo geral, em relação à fala,
a questão da deglutição também, pacientes que não se alimentam via oral, mas se alimentam por sonda. Então, a gente consegue abranger esse atendimento para eles e dar o suporte para as professoras também, né? Porque elas também ficam mais tempo com eles. E no ano passado, eu tive a oportunidade, né, de conseguir abrir a clínica junto com a Dianes, que é a nossa neuropsicóloga lá. Então, como eu tô 40 horas na APAE, eu atendo na clínica depois do horário da APAE, né? Então, ali depois das 5h30, nos sábados. E é basicamente isso. Quer dizer, 40 horas não é o suficiente para se trabalhar durante a semana, Não. ela arruma mais horas Sim. para trabalhar mais Sim. ainda. E eu começo a ficar um pouco preocupada quando a agenda começa a lotar, porque eu fico pensando, meu Deus, né? Tipo, a demanda é muito grande, cada vez maior, né? A gente pensa que vai diminuir ou que vai dar uma cessada, não dá. Não dá. E é uma procura muito grande por fonoaudiologia, né? Por atendimentos de fono em diversas áreas aqui na região, né? Tem muito mercado, tem demanda. Tem. Assim, a gente participa de vários grupos de fono que divulgam vagas de emprego e a gente pode ver que tem, assim, na região inteira precisando de profissionais da fonoaudiologia, né? A gente até comenta sobre que a cada 3 anos, se eu não me engano, na APAE tem a Feira das Profissões, justamente para a gente divulgar, né? Mais ou menos, que não dá para a gente falar sobre tudo, né? Mas é basicamente o que a gente faz na APAE, o que a gente atua, né? Para comunidade vir conhecer, para as escolas virem conhecer, né? E a gente até conversou sobre montar um projeto para ir nas escolas falar sobre as profissões, principalmente ali nos anos finais, né, de ensino médio, porque, por exemplo, eu vim conhecer a terapia ocupacional depois que eu me mudei, então nem na minha faculdade, né, no meu período de estudo ali, eu não sabia sobre o terapeuta ocupacional, que também é uma das profissões que hoje é muito escassa aqui, né? A gente acho que já está 3 anos sem TO ali na PAI, né? Então, para a gente divulgar essas profissões, né? Porque muitas pessoas não conhecem, né? As pessoas geralmente conhecem quando elas precisam, ou quando a gente quando nós somos um outro profissional, né? E que a gente precisa participar de uma equipe, ter uma equipe multiprofissional, né? Então, que vai ter conhecimento desse atendimento, né? E foi o meu caso. Foi o meu caso. Eu conheci muitas profissões quando a gente precisou, com o Heitor, o nosso filho, e TO foi uma delas. Também não conhecia. Tati, me conta um pouco sobre dessa tua transição, né? De você morar por muitos anos lá em Manaus, você vir para cá, fixar raízes aqui também, Sim. né? Você até foi conhecendo algumas pessoas aqui, mas quando chegou sozinha. Sim. Qual foi o maior desafio? O desafio que você mais, assim, que tá latente na tua memória nesse processo todo? Sim. Não dá para, tipo, julgar todo mundo, né? Mas, assim, eu digo por mim e pela Rafa, na época que viemos juntas, né? A gente sofreu um pouco de xenofobia. Jura? Então isso foi um pouco difícil pra gente na época. Porque assim, eu sou uma pessoa muito adaptável, sabe? Então, se eu entro num espaço e eu preciso, né, fazer tal coisa, preciso qualquer coisa, eu me considero uma pessoa bem adaptável, né? Então, as diferenças, a cultura, isso nunca foi um empecilho para mim. Então, eu não tive dificuldades em me adaptar. Mas eu acho que talvez as pessoas se adaptarem a mim ou saber de onde eu vim. Mas também eu percebo que é muita falta de conhecimento, sabe? De saber da região que eu vim, de conhecer lá. Não digo que você precise ir lá, mas ter o mínimo do conhecimento, né? Ou ter, sei lá, um pouco de educação, até de perguntar, porque tá tudo bem, né? Você também não saber, mas perguntar com um jeito que não precisa ofender ninguém, né? Então, na época, eu acho que foi isso, assim, essa questão da xenofobia. E como você lidou com isso? Quando aconteceu? Sim, então, geralmente acontecia pelas nossas costas. Sim, mas eu achei admirável a parte da época minha coordenadora, né, do trabalho, ela chegar para mim e falar.
mas que é não, mas que eu peguei e falei que não é assim, que as meninas vieram de uma região, você não sabe como que é nessa região para você estar falando, então ela soube falar pela gente, sabe? Então, na hora, a gente fica chateada, né? Fica bem chateada. Só que eu também sou um tipo de pessoa que eu não vou lá perguntar ou tomar alguma satisfação. Vou dar de dedo, vou tirar a satisfação. Não Bem consigo isso. te imaginar fazendo isso. Não mesmo. Eu não sou assim, né? Então eu fico bem chateada, né? Mas hoje em dia, depois que eu me mudei para Pinhalzinho, eu não passei por isso, sabe? Eu não sofri. Isso foi em Chapecó. Isso foi em Chapecó. Eu não sofri xenofobia aqui, né? Aqui foi muito tranquila, fui muito bem recebida pelas pessoas. E eu tenho amigos incríveis aqui, sabe? Então, aqui eu não tive isso. Aqui foi, parece assim, não digo que foi muito mais fácil, mas foi mais saudável e acolhedor, sabe? Que legal. Faz quanto tempo que você se mudou para Pinhalzinho? Para Pinhalzinho, 4 anos. 4 anos. Sim, que foi em julho, mais ou menos, de 4 anos atrás. E você, nesse momento, como geralmente é uma profissão que a gente vê muitas mulheres, homens também. E você percebe alguns desafios por ser mulher no mercado de trabalho? Talvez não na Fono especificadamente, mas assim, no mercado de trabalho, Tati? Olha, em relação à profissão, tem momentos que sim, mas eu, por mim, na minha experiência, eu não tive tantos desafios assim, sabe? Então, a gente pensa muito que sobre o trabalho com muitas mulheres, né? Então, às vezes tem conflitos, né? Porque tá tudo bem a gente não concordar com algumas opiniões, mas nem todo mundo concorda e segue a vida, né? Outras pessoas precisam debater sobre isso. Então, eu acho que é mais essa questão. Essa questão das pessoas, às vezes, não saberem lidar com alguns momentos. Mas não vejo, assim, tanto, sabe? Você sempre foi bem resolvida assim, Tati? Você me parece ser muito bem resolvida. Não, é isso aqui eu gosto, isso aqui não, e é isso aí, deu. Então, internamente eu sou um pouco indecisa. Mas você disfarça bem. Eu acho que eu disfarço, mas internamente eu sou bem indecisa, né? Mas eu analiso muito, assim, eu sempre penso que o que eu não quero pra mim eu não faço e nem desejo pra ninguém, né? Nem todo mundo pensa assim, mas eu penso assim, acho que pra minha paz interior, sabe, pra eu estar bem. Então, eu acredito que seja por isso, porque eu vou pensando por esse lado. Mas lógico que tem momentos que a gente precisa se impor, né? Impor limites e tal, mas é essa linha assim que eu sigo sempre, tipo, se fosse comigo, eu não ia gostar. Então, vamos ver a melhor forma de lidar com isso e tal. No teu ponto de vista, vale a pena passar pelo que você passou e construir, né, Sim. um dia após o outro, um futuro com uma mudança, né, longe da família? Vale a pena para você? Olha, vale muito a pena, assim, porque eu sou muito realizada no que eu faço. Eu consegui conquistar muitas coisas, sabe? Assim, coisas que eu nem imaginava. Viajar por vários lugares que eu já viajei, né? Tem coisas aqui na região, lugares, cidades aqui próximo que muita gente daqui não conhece, né? Que nunca foi. E eu já fui algumas vezes, não só uma vez, né? Então, tem pessoas que falam assim, eu moro aqui e nunca fui lá. Então, são coisas que eu nunca imaginei, sabe? Então, eu já vivi muito bem, já consegui com que os meus pais vivessem também coisas, viagens, lugares. Então, eu até quando eu morava em Manaus, que eu não tinha uma profissão assim, né? Que pudesse me dar um retorno também. Eu até pensava assim, eu via as pessoas viajando e falava assim, meu Deus, eu acho que eu nunca vou sair de Manaus. E poder, sabe, hoje a gente pensar assim e conseguir correr atrás disso é muito prazeroso, sabe? Vale muito a pena. Quando você chegou aqui, você disse que você era muito sonhadora e você continua sendo. Quais são teus sonhos? Ai, os meus sonhos. Os que você pode compartilhar. Sim. Então, o meu maior sonho, eu acho que nesse momento, assim, é trazer meus pais para morarem para cá. Ai, que legal! Sim. Eles já conhecem aqui, já vieram algumas vezes. Eles estão próximos. Eles estão morando em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, né? Ah, eles não moram mais. Não estão mais em Manaus. Já tem uns 2 anos que eles moram ali. Então, quando eles vêm, assim, que tem um feriadão ou final do ano que eles vieram,
eles vêm de carro, então tá mais perto. E o meu pai, assim, é uma pessoa muito ativa, né? Então, a minha mãe já é aposentada e o meu pai é uma pessoa muito ativa, né? Nós temos lá também uma empresa de segurança eletrônica que o meu pai é à frente dela, né? Então, a gente já prestava serviço para essa empresa lá em Manaus. E eles abriram uma filial lá em Campo Grande e convidaram o meu pai para ir como prestador de serviço, né? Então, tá lá há 2 anos. E eu acho que meu pai não quer sair de lá. Ele quer vir morar pra cá, lógico. A gente tá num processo de venda da nossa casa em Manaus. Justamente, ele sempre fala, vendeu lá, a gente já manda o dinheiro pra comprar algo aí, sabe? Então, eles também querem isso. Eu até falo pra algumas amigas minhas que meu sonho é sair 5h30 do trabalho e ver ele sentado na Praça do Lago, sabe? Conversando, ter uma vida tranquila. Não que eles não tenham uma vida tranquila hoje. Hoje eles têm. Mas acho que tá perto, sabe? Deles, assim, acho que é um dos meus maiores sonhos nesse momento, assim. Mas, lógico, tem muito curso que é bem mais caro e que eu tenho muita vontade de fazer, conhecer lugares, sabe? E profissionalmente, eu acho que ser cada vez mais reconhecida, sabe? Porque eu penso, se hoje eu tenho a agenda que eu tenho, né? Os pais dos meus pacientes, e que eu cheguei, eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém, né? Ninguém me conhecia aqui. E hoje eu tenho uma oportunidade e cada vez mais as pessoas me conhecem, né? E é isso, eu acho que crescer. Antes eu pensava em ir embora daqui, mas hoje eu me sinto em casa, sabe? Me sinto na cidade, me sinto lá dentro do apartamento que eu moro. Então é isso. Que legal te ouvir e ver o quanto você se dedica, né, Tati? Todas as tuas conquistas, não só materiais, mas uma agenda cheia, confiança, é resultado e reflexo do teu trabalho. Para a gente encerrar, quero te fazer uma pergunta, tá? Se você pudesse, Tati, hoje, olhar para aquela Tati, lá de 2019, que se formou na faculdade e que nem imaginava tudo que viria pela frente, todas as mudanças de vida, por tudo que ela iria viver, as conquistas, os desafios, os obstáculos, as partes boas e as partes ruins, assim como é a vida. Sim. O que essa Tati de hoje, de 2026, diria para aquela Tati de 2019? Eu acho que eu diria para ela ter calma, para ela continuar sendo persistente, continuar sendo corajosa, sabe? Eu não mudaria muita coisa, eu diria para ela não mudar muita coisa, mas ter calma, que é um dia de cada vez, que tudo vai se resolver, sabe? Que tudo vai se resolver, que tudo vai se concretizar com o que ela desejava, sabe? Que legal! Sim. Todos os episódios aqui do Viva a Voz Delas, eu sempre extraio uma frase, uma mensagem que faz sentido para mim e assim como você que está nos assistindo, também deve fazer algum trecho que vai fazer mais sentido. Quando a Tati iniciou o nosso episódio aqui, ela falou a seguinte frase: se eu estou com medo, eu vou com medo mesmo. Sim. É uma frase forte, Tati, né? E eu vejo que é uma das maiores barreiras de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. Estou com medo e travo, e não vou, e não sigo. E o que a Tati traz aqui para nós hoje é vai com medo mesmo, mas não fica parada. Talvez tenha um pouco de calma, não seja tão ansiosa, mas vai, né? Então, obrigada por compartilhar. Isso fez muito sentido para mim. Se tá com medo, vai com medo mesmo, Tati. E é isso, esse é o teu mantra de vida? É todo momento. As pessoas sempre perguntam de mim em relação a isso, né? O que eu acho, eu sempre falo isso. É que nem as oportunidades, né? São oportunidades que aparecem na nossa vida e que a gente vai ter insegurança, que a gente vai ter medo, mas a gente tem que ir com medo mesmo, porque lá na frente a gente vai ver que fazia sentido, que era para ser assim, sabe? E como tem muito disso na vida, né? Muitos porquês que você não entende e a gente aprende que provavelmente você não esteja pronto para entender mesmo aquele porquê. É o tempo que vai te mostrar do porquê as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Sim, exatamente. Tá.
Que legal. E esse foi mais um episódio do nosso Viva a Voz Delas. Se esse episódio fez sentido para você, como eu disse, compartilha com a sua amiga, compartilha com a sua irmã, com a sua mãe, aquela mulher que precisa ouvir a nossa mensagem, a nossa voz, a voz de nós mulheres. Tati, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. E até o próximo Viva a Voz Delas.